porque eu queria hoje começar com algo que nós ficamos no meio do caminho, na última aula, que nós estamos fazendo um brainstorming. Estamos fazendo enfim, tirando umas consequências das histórias todas que nós já tínhamos acompanhado e visto até agora, enfim, uns insights assim, e que são interessantes porque a Bíblia ela é muito rica, né? Na verdade, nós estamos seguindo uma linha aqui que é a linha histórica até agora, porque daqui a pouco já vamos começar com os livros que não são históricos. E na história você simplesmente pode conhecer a história sem mais. Mas, como já comentamos muitas vezes aqui, essa é uma história divina, uma história onde Deus está ali por trás de tudo. E isso não significa que ele é que está fazendo tudo que está ali. Ele está guiando de acordo com o seu plano da salvação. Não é tudo que está ali porque são homens e vão cometer muitos pecados. Muito bem, então a história você pode conhecer e não tirar nenhuma consequência ou quase nada, ou só aprender dos fatos. Mas a verdade é que a Bíblia, ela tem toda uma linguagem metafórica, né? Há toda enfim, lições, instruções que Deus quer nos passar de cada episódio que acontece ali, de cada história, de cada acontecimento. Então, nós fizemos um brainstorming, o início de um brainstorming, tentando olhar com uma unidade até agora tudo que nós vimos. E o que eu dizer é o seguinte, que tudo que está, pelo menos ali no Antigo Testamento, porque é toda a história do povo de Israel, nós podemos olhar na perspectiva de espera do Salvador, de Jesus Cristo, do futuro Salvador. Então, os acontecimentos, personagens, o próprio povo de Israel é uma imagem de Jesus. É uma imagem de Jesus. E também muitos personagens, ou todos os personagens, episódios, são imagem do homem. Porque essa é a história da salvação. Há um Deus que está procurando salvar a cada um de nós, a cada um dos seus filhos. Então, podemos ver em tudo, na Bíblia, Deus por trás, uma lição que Deus está querendo ensinar, enfim, a própria representação, de alguma maneira, de Deus, e o homem, porque o homem está ali presente, é justamente a história do homem, da salvação do homem. Então, o ser humano, a figura de homem vai aparecendo de diversas formas, não só a figura que seria conhecida, né, que seria o próprio homem, mas em termos figurativo, metafórico. Então, nós paramos nesse brainstorming comentando o enigma. Ficamos de falar agora do enigma da história de Sansão. Então, Sansão, ele tem uma história muito interessante, onde nós vemos que ele foi escolhido por Deus, então ele é ungido. Então, nós vemos disso uma imagem de Jesus Cristo. Ele está chamado a ser imagem de Jesus Cristo, porque, de alguma maneira, ele também vai salvar o povo de Israel naquela época, naquela circunstância da escravidão dos filisteus. Então, ele vai ser um salvador, na sua maneira ali, né, restrito naquela situação. E ele é uma imagem do homem, porque nós vamos ver em Sansão um homem fraco, apesar de ser extremamente forte fisicamente, na verdade até de modo extraordinário, sobrenatural. Sua força era uma força divina, mas ao mesmo tempo ele é fraco em termos
de comportamento, de moralidade em alguns aspectos. Logo no começo da história de Sansão, logo que descreve como foi o seu nascimento, que ele foi ungido, a sua mãe que pediu um filho quando ela não engravidava, enfim, aí nasce o Sansão e um anjo vai dizer que o Sansão ele vai ser, justamente pelo fato de ser ungido, ele vai ter, ele vai viver o nazireato, que ele vai ser um nazireu. E isso já estava previsto desde lá atrás, com Moisés, Deus dizendo a Moisés, instruindo sobre o que era o nazireato, né? Que eram pessoas que eram consagradas a Deus, se consagravam a Deus. Podia ser o nazireato, podia ser escolhido, uma pessoa, tanto homem quanto mulher, poderia decidir e falar assim, não, eu vou viver como um nazireu. Eu vou viver 1 ano como nazireu, vou viver 2 anos, vou viver a vida inteira como nazireu. E no caso de Sansão, Deus, através do anjo, disse à sua mãe que ele viveria a vida inteira assim, como nazireu. Então, seria uma pessoa especial. E o nazireu, ele não cortava o cabelo, por isso que Sansão não vai cortar o cabelo. Depois ele não vai beber nenhuma bebida alcoólica e uva e derivados de uva. Era o que Deus havia estabelecido para esse que era escolhido para viver, ou aquele que queria viver o nazireato. Também nós podemos ver várias simbologias, por que isso do cabelo, por que do vinho, por que das bebidas alcoólicas e tal. Não vamos entrar nisso agora, mas vamos falar do enigma. Então, logo em seguida, no início da descrição da vida de Sansão, vem o casamento dele, que ele se apaixona por uma filisteia, coisa que não deveria, bom, apaixonar-se ninguém escolhe também, né? De certa maneira, né, não escolhe, mas ele não deveria se casar com uma filisteia porque ele era judeu e Deus havia estabelecido isso, né, de que esse povo ele fosse formado entre eles por vários motivos, né? Mas o Sansão, ele se apaixona por uma filisteia e se casa com ela. E na festa de casamento, que durou vários dias, naquela época era assim, né? Durou 7 dias, ele propôs um enigma, né? Aí você pergunta, mas por quê, né? Por que ele propôs um enigma na festa de casamento? E um enigma que só deu problema, porque as pessoas, elas não... Os filisteus, né, ele propôs o enigma para os filisteus. Como ele estava casando com uma filisteia, então praticamente todos que estavam lá eram filisteus, e ele propõe esse enigma que fazia referência a um episódio que aconteceu com ele ali nesse caminhar entre a cidade dele e a cidade lá da sua futura esposa. Ele cruzou com um leão. E ele ataca Sansão e Sansão mata, né? Mata como se fosse um cabrito, né? E isso aconteceu indo para ver a sua futura esposa, e na volta ele cruza com o leão já morto, e esse leão tem na boca uma colmeia, e ele fica lá surpreso com aquilo, pega o mel, né? Come e inclusive leva para os pais, né? E o enigma vai estar relacionado com esse episódio.
Então, o que eu pensei? Deixa eu pegar aqui o texto. O que é o enigma na história de Sansão? Nós podemos tirar muitas lições, olhar de diversas formas, como tudo na Bíblia, mas eu pensei assim, que o enigma é a imagem da fé. A imagem da fé. Por que é a imagem da fé? Porque o enigma, ele tem luz e tem sombra. Justamente por isso é um enigma. Você conhece alguma coisa, ele é proposto de alguma forma, e naquela proposição você vai ouvir de coisas que você conhece e sabe, mas ao mesmo tempo tem algo escondido por trás dele, tem sombra. Então, no caso do enigma de Sansão, ele vai falar assim: quem é aquele que o comedor é comido e do forte saiu doçura? O comedor é comido. Então ele está falando do leão. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe dessa história. O comedor é comido. Então ele matou, né, no sentido de que ele matou o leão. E do forte saiu doçura, que saiu mel. Então, esse enigma, como todo enigma, ele tem luzes e tem sombras. O que é luz aí nesse sentido? São coisas que nós conhecemos. Quando a pessoa fala do comedor é comido, o comedor é comido. Eu conheço o que é um comedor, o que é algo que é comido. Do forte saiu doçura. Eu sei o que é ser forte, eu sei o que é doçura. Então, tudo isso nós podemos dizer que são luzes. Porém, temos sombras, que é a resposta do enigma. Nós não sabemos a resposta. Temos que desvendá-la. A fé é, de uma maneira, feita de luzes e de sombras. A vida é feita de luzes e de sombras. E Deus quer que nós tenhamos fé, que apesar da escuridão, das sombras, nós não nos desesperemos, como se desesperaram os filisteus querendo arrancar a resposta de Sansão. Então, o Sansão propõe esse enigma, passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, no terceiro dia, os filisteus, eles ficam inquietos, né, querendo saber a resposta, como se fosse vida ou morte para eles, porque eles vão ameaçar a esposa de Sansão para que ela arranque de Sansão a resposta. E se ela não arrancar essa resposta, eles vão matar a esposa de Sansão e seus pais. Olha só, né, a situação, né? Também não sabemos muito por que isso aconteceu, por que eles estavam nessa situação ou ficaram com esse medo, enfim. E aí eles acabam conseguindo, né? Aquilo não é a Dalila vai vir mais para frente, né? Então, essa esposa, ela consegue, né, que o Sansão diga, né, qual que é a resposta, que é o leão, né? E o Sansão, ele estava dando um prêmio para quem descobrisse, que eram 30 túnicas de linho branco. E, muito bem, então, agora voltando ao que estávamos falando, nos enigmas da nossa vida, Deus nos pede que tenhamos paciência, que tenhamos paciência. Os filisteus lá não tiveram paciência, porque Ele mostrará a luz. Nós estamos nessa vida com luzes e sombras. Por exemplo, agora, o que é uma sombra para muita gente? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Enfim, se eu estou numa situação, meu emprego, e perdi o emprego, uma situação financeira, em todo esse tempo de confinamento, enfim. Tantas pessoas que estão aí preocupadas com esse assunto. Então, isso é uma sombra, né? E Deus, o que ele diz, né? Tenha fé, tenha fé. Procure ser um bom filho meu, procure seguir os meus ensinamentos, esteja perto de mim e tenha certeza que eu estarei sempre cuidando de você. Então, nós temos que ter essa fé, né? Então, ele mostrará a luz e que virá
um dia que será a luz das luzes, que é o céu, a grande luz. Nós estamos aqui entre sombras, mas haverá um momento, a partir de um determinado momento, e para toda a eternidade, que não haverá mais sombras. Será a plena luz, que é o céu. E, concretamente, o enigma falado por Sansão é a imagem de Cristo. Eu penso assim, a imagem de Cristo. Porque ele vai falar do leão e vai falar do mel. E Cristo é o leão. Né? Cristo é o libertador. É quem é o forte, o todo-poderoso, que vai alcançar a nossa salvação. E o mel, que é muito saboroso, é seguir Cristo. Como é saboroso, na verdade, é seguir a palavra de Deus, os caminhos de Deus. E nós temos que ter fé nisso. Fé nesta verdade. Fé em Cristo. Fé que seguir os caminhos de Cristo é ter o mel, é ter a doçura, a felicidade nesta vida e na outra. Na verdade, é que isso é um desafio para todos nós, da nossa fé. Acreditar em Deus, acreditar nos ensinamentos de Deus, e nós vamos vendo isso ao longo de toda a história da salvação, todos os episódios até agora no Antigo Testamento, é sempre eles sendo testados na fé, sendo testados na fé. Se eles confiam em Deus, nos caminhos de Deus, e para confiar nos caminhos de Deus, eles têm que se afastar do mal, né? E muitas vezes eles se afastam de Deus e vão para o caminho do mal, né? Faltando essa fé em Deus. E que Deus falando, olha, esse caminho não nos fará felizes. Se você vai seguir o caminho do mal, este caminho não te fará feliz. Tenha fé, tenha fé. Então, todas as coisas de Deus, a Bíblia, nós podemos dizer que é um enigma. É um enigma. A vida é um enigma. Então, eu penso que foi esse o motivo de Sansão, no meio da festa de casamento, propor esse enigma e relacionar tudo com o leão e com o mel. Ou seja, relacionar tudo com Cristo. E o prêmio que Sansão oferece, eu vejo que é a imagem do céu. É um enigma descobrir Cristo, percorrer o caminho doce dessa vida. Mas se eu o descubro, terei o céu, representado naquelas 30 túnicas de linho. O linho era o tecido mais nobre que existia e ainda costuma ser, né? O tecido nobre. E ainda mais era o linho branco, né? Eram túnicas brancas, e que é a imagem de Cristo, a imagem do céu. Enfim, eu vejo, pelo menos me veio este insight, dando voltas na história de Sansão e no enigma do enigma, né? Por que esse enigma e tentar desvendar esse enigma, não só do ponto de vista agora sabendo o que é o leão, mas já no modo figurativo, quem é este leão e por que da sua boca sai o mel. Depois, outro brainstorming aqui, são os 40. 40. Então, quem tem acompanhado a história até agora já viu que apareceram vários 40 aqui. Né? E qual é o sentido desses 40? 40, né? 40 anos a travessia do deserto, né? 40 dias que Moisés esteve no alto do Tabor, Jesus, né, quando vem à Terra, antes de começar a vida pública, ele jejuou 40 dias. Cristo esteve 40 dias depois da ressurreição até subir aos céus. Interessante, né? Por quê? Por que esses 40? Né? Então, uma luz que eu pensei é essa, que os 40, eles são uma imagem da vida, uma figura da vida. Porque a vida, aqueles 40 anos de travessia no deserto, são como se fosse toda a nossa vida. Os 40 dias que nós vivemos a quaresma são como também nós representamos como se fosse a nossa vida, que nós só temos 40 dias de vida pela frente para a salvação, que é a Páscoa.
Então, os 40, eu vejo que é a imagem da vida. E a vida ela é feita de alegria e de dor. Então, nós temos os 40 anos do deserto, a imagem da dor, se bem que ali haverá muitos momentos de grande alegria, que é, enfim, os prodígios que Deus fará no deserto. 40 dias de penitência de Cristo, a imagem da dor. Porém, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai são os 40 dias de alegria do céu, né? Porque ele esteve lá cara a cara com Deus, né? Com Moisés. Depois, os 40 dias de Cristo antes de subir aos céus são 40 dias de alegria e de felicidade. Nós podemos encontrar outros 40. Vocês lembram de algum outro 40 na Bíblia, não? Quem, quem lembra de algum outro? Estou lembrando agora um outro que é quando nós vamos ver mais para frente, quando estudarmos o Elias, profeta Elias, ele estava fugindo de Jezabel, porque a Jezabel queria matá-lo, e chega uma hora que ele está tão cansado que ele para à sombra de um junípero, que é uma árvore, e diz assim para Deus: chega, basta, não aguento mais, né? Que eu morra, que me matem, né? Algo assim ele diz. E aí aparece um anjo e lhe dá um pedaço de pão e fala para ele que ele agora ele tem um alimento para percorrer 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Carmelo, se eu não me engano. Então esse também é um monte. O Monte Sinai é a imagem do céu, o Monte Carmelo é a imagem do céu, os 40 dias, né, que ele vai percorrer, o Elias. Esse pão que o anjo dá é a imagem da Eucaristia, que nos alimenta poderosamente e dá todo o alimento para percorrer toda a nossa vida, que são os 40, né, 40. Depois, outra luz que estive pensando é quem são esses inimigos do povo de Israel. Então, nós vemos que o povo se tornou escravo dos egípcios, né? Esteve lá no Egito, vivendo 430 anos de escravidão, não todos os anos de escravidão, mas um bom período de escravidão, e depois começam a encontrar inúmeros inimigos ao conquistar a Terra Prometida, porque lá as pessoas, havia povos ali, né? E, logicamente, eles não ficaram nem um pouco contentes dessa conquista do povo de Israel e começa a haver um monte de batalhas. Então, por quê? O que é? Qual que é a figura desses povos que batalham contra o povo de Israel? Eu penso que são a imagem do pecado, porque Deus ele está formando um povo que é o povo de Israel, o povo escolhido, e já dissemos aqui várias vezes que ele pretende que esse povo seja, né, caminhe em direção à santidade, para que seja uma luz para todos os povos de como percorrer o caminho de Deus e como seguir a Deus, vivendo a integridade, vivendo, enfim, de acordo com todos os ensinamentos de Deus, né? Então, e esse povo, ele vai haver inimigos que vão contra ele, então podemos olhá-lo desse ponto de vista, que o povo de Israel é a santidade e o mal, o pecado, os inimigos, o pecado. Então, esses povos são a imagem do pecado. E várias vezes, esses povos colocaram os judeus em escravidão novamente, né? Como os próprios filisteus, né? E por quê? Porque o pecado escraviza. O pecado são as trevas. E você tenta fugir dele, você guerreia contra ele, mas é uma guerra contínua, porque de alguma maneira ele está presente na nossa vida. Portanto, todos aqueles povos que atacavam o povo de Israel são a imagem do pecado. Daí que Deus falava para passar a fio da espada. Muitas vezes talvez não todas, né, na conquista da Terra Prometida era que não sobrasse ninguém.
Então nós vemos, puxa vida, mas como assim, né? Bom, já falamos disso em outras ocasiões, mas se nós olhamos agora para a imagem do pecado, o pecado você tem que tirá-lo totalmente, senão ele permanece vivo de alguma maneira e pode em algum momento te dominar, pode te conquistar, como acontecia, né, com os judeus. Ele pode te levar à prostituição, a adorar outros ídolos. Isso acontecia e aconteceu inúmeras vezes na história da salvação. E como os povos que viviam ao redor dos judeus tinham outros ídolos, eles podiam ser contaminados, né, por aquelas crenças e aqueles deuses, né, que eles cultuavam. Muito bem, então era esse comentário que queria fazer. Algum comentário que vocês gostariam de fazer à luz dessas considerações? Interessante, né? Vocês tinham pensado, quem está assistindo o curso desde o começo, que o povo de Israel é a imagem da santidade, a imagem de Deus, né? E todos aqueles inimigos, né? Como também nós temos inimigos aqui, do bem, da santidade, e é uma batalha, uma luta contínua, né? E que nós temos, a nossa luta é essa, né? De tentar debelar o mal pela raiz, dentro do nosso coração. E isso, né, de vermos a imagem de Cristo de modo constante em toda a história da salvação. E a nossa imagem também, do homem que é fraco, que peca, que se deixa levar pelo mal, que se torna escravo, né, e assim por diante. Vamos, então, agora estudar Salomão. Salomão é um personagem bastante atraente, não é? Nós temos, toda vez que, pelo menos alguém que fez menção a Salomão, fica curioso, vai, puxa, Salomão, gostaria de conhecer a história de Salomão, principalmente porque foi um homem extremamente sábio, extremamente sábio. E como é que foi isso? Né? O que lhe aconteceu para que se tornasse sábio e muito rico, muito rico, né? Então vamos compartilhar novamente não, vamos compartilhar pela primeira vez a tela do nosso guia. Vamos seguir a Bíblia de modo resumido. Então, logo no começo da história de Salomão, nós vemos que já há uma matança, uma matança. O próprio Davi, eu comentei na última aula, antes de morrer, ele procura o Salomão e lhe diz que há algumas pessoas que estão ali na corte e tal, na sua corte, que ele teme, né, que elas possam fazer alguma coisa. Então, o Salomão já fica um pouco de sobreaviso com relação a elas. E, bom, um deles era o próprio Adonias. Quem era o Adonias? O filho mais velho de Davi e, portanto, irmão de Salomão. Outro era o general Joabe, que foi um general importante ao longo da vida de Davi, que o ajudou a conquistar muitas batalhas, a vencer muitas batalhas. E o sacerdote, o sumo sacerdote Abiatar. Então, havia também outro general importante, que depois o Salomão vai se unir a esse general, depois um outro sumo sacerdote, que estará do lado de Salomão. E aí o que acontece? Logo que o Salomão
é escolhido para ser rei, quando vocês lembram que o Adonias ele tentou ser rei, justamente porque ele era o filho mais velho de Davi. E ele armou toda uma, enfim, uma, toda uma história aqui para que ele pudesse assumir o reinado, se uniu ao Joabe, ao Abiatar, e pediu para que fosse ungido pelo próprio Abiatar, né? Mas aí a Betsabé, que é uma das esposas de Salomão, aquela que ele conheceu, que era esposa de Urias, e o Salomão era filho de Betsabé. E já havia combinado antes com o Davi que o Salomão ia ser o rei, apesar de ser o filho mais novo. Então a Betsabé vai falar com Davi, olha, o Adonias está agora nesse lugar aqui, se autoproclamando rei ou através do sacerdote Abiatar. Precisamos fazer alguma coisa. E aí o rei Davi fala, então, muito bem, então Salomão fala, diga para Salomão montar na minha jumenta e que ele percorra o território e seja ungido, né, e como rei e dizendo que eu que o escolhi. E ele faz isso. Né? Ele faz isso, então Salomão assume o reinado e Adonias fica apavorado, porque, puxa, eu tentei aqui o reino, não consegui, o Salomão agora é que conseguiu, e o que o Salomão vai fazer provavelmente é me matar. Então, Adonias, o que ele faz é ir até o tabernáculo e se agarrar aos cornos do altar, né, que são aqueles cantos do altar que havia no tabernáculo, um pouco pedindo misericórdia que não o matassem. E, de fato, Salomão não o mata, mas ocorre um episódio logo depois que o Adonias ele quer se casar com uma moça lá da corte e o Salomão não gosta nada e aí ele já decide matar o Adonias e o mata. E aí mata o Joabe e o Abiatar. Logo em seguida, o que se descreve na história é que ele se casou já com uma pessoa que não deveria ter se casado, né? Porque não era do povo escolhido, né? A filha do faraó. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. E aqui diz que, porque o Salomão, ele, um pouco como estratégia, né, ele quis se casar com várias princesas de vários povos, para que houvesse toda uma harmonia entre eles, uma forma política, vamos dizer assim, de conseguir isso. Então, aí diz assim que Salomão levou essa mulher para a cidade de Davi, que é Belém, perdão, até Jerusalém, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. Então, Salomão ele vai construir o templo, né, o famoso templo de Jerusalém, e essa muralha ao redor da cidade, que depois será derrubada, construída em várias ocasiões. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Quando faz referência a esse sacrifício nos lugares altos, eram os sacrifícios pagãos. Não, perdão, estou me confundindo aqui. Aqui não é os sacrifícios pagãos. Depois aqui virá os sacrifícios pagãos nos lugares altos. Aqui é porque os judeus, eles moravam, o povo judeu morava nas montanhas, né? E com medo, né, dos filisteus e de outros povos que estavam ali na planície. Então, eles faziam isso e faziam sacrifícios lá, porque ainda não tinham o templo, né, o templo que será construído. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi, seu pai. Bom, prece de Salomão. E aí vem uma oração bonita, né, do rei Salomão, e onde Deus lhe aparece
e, e vai pedir para ele, olha, Salomão, eu sou o Senhor teu Deus, né, e, e quero comentar, quero te dizer, quero perguntar o que você gostaria de receber. Né? Uma coisa assim inusitada, né? Deus aparecendo para o Salomão e lhe dizendo que ele poderia pedir o que ele quisesse. Então aqui conta a história. Foi o rei a Gabaon para lhe oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante, e ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de Gabaon. Então era no início aqui do reinado de Salomão. O Senhor apareceu-lhe em sonhos durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres, e eu te darei. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhes um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizeste reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E, no entanto, vosso servo se encontra no meio do vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste este pedido, e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Olha só o que recebeu Salomão. Uma sabedoria jamais tida por alguém e que jamais alguém terá. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi teu pai, prolongarei a tua vida. Salomão despertou, foi um sonho. Voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então, enfim, esta é a origem da sabedoria de Salomão, e aqui ficamos muito admirados, não é verdade, dessa atitude dele, de fato, né, de não pedir aquilo que praticamente todas as pessoas pedem, riquezas, né, a morte dos inimigos e assim por diante. Deus ficou muito feliz e acaba lhe dando também. Nós vamos ver aqui, fazer em algumas passagens, vamos ver a riqueza de Salomão. E aí já é contada uma história que vai demonstrar a sabedoria de Salomão. Uma história que ficou famosa, né? Talvez tenha sido a primeira que manifesta a sua sabedoria, e então começou a se espalhar, né? Que Salomão possuía essa sabedoria muito especial. E como é que foi? Qual foi a história? Então, vieram 2 prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós 2 estávamos ali. Durante a noite morreu o filho desta mulher, porque
o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela, então, no meio da noite, enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto. Mas, examinando atentamente a luz, verifiquei que não era o filho que eu dera à luz. E aí, então, a outra que estava lá, né? É mentira. Né? O que está vivo é meu filho. O teu é que morreu. E a primeira contestou, não é assim. O teu filho é que morreu. O que está vivo é meu, é o meu. E assim disputavam diante do rei. Então, né, como é que o rei Salomão vai resolver este enigma, vamos dizer assim, essa questão, né, entre essas duas mulheres para saber realmente de quem é o filho? E então, conta aqui que Salomão, olha só o que ele disse. O rei disse então, tu dizes, é o meu filho que está vivo, e o teu é que morreu. E tu replicas, não é assim, é o teu filho que morreu e o meu é que está vivo. Vejamos, continuou o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram ao rei uma espada. E ele disse, cortai pelo meio o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei, rogo-te, meu senhor, que dês a ela o menino vivo. Não o mateis. A outra, porém, dizia, ele não será nem teu, nem meu, seja dividido. Então o rei pronunciou o seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a esta mulher. Não o mateis, pois ela é a sua mãe. Então, pela reação dessas mulheres, ele já descobriu de quem ele era filho. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. Então, aí que acontece? O Salomão, com a sua sabedoria, fazendo essas alianças com os povos vizinhos, ele conseguiu um tempo de paz, né? De muita paz. E dizem que justamente por isso que Deus lhe encarregou de ele construir o templo. Porque o templo vai demorar 7 anos para ser construído. E se fosse no período do rei Davi, né, que esteve sempre em guerra, né, não seria possível. Então, alguns falam que é como um castigo para o rei Davi, né, porque tem um lugar lá que diz assim, né, que ele, apesar de ter sido, assim, apesar dos seus pecados, os pecados de Davi, Davi foi fiel a Deus, ele seguia sempre a Deus, né, e procurava seguir os caminhos de Deus. Mas que ele matou muita gente, né? Sua mão se encheu de muito sangue, diz no livro das Crônicas. E então se pensa que aquilo foi como que um castigo, que o templo não seria construído pelo rei Davi por esse motivo. Mas outras pessoas dizem que é porque no período do rei Salomão houve um período de grande paz. E também toda a riqueza de Salomão, que, se bem que o Davi, ele preparou tudo, né? Nós comentamos isso, todo o material para a construção do templo. Então, aqui falando da prosperidade do rei Salomão. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia na praia do mar. Comiam, bebiam e alegravam-se. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficavam-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento, olha só que interessante, 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha. Bom, até aí é difícil de saber, se bem que dá para especificar um pouco melhor isso, né? 10 bois cevados e 20 de pasto, diariamente. Né? A casa de Salomão
Ou seja, a corte de Salomão era algo assim tão grandioso, tão grandiosa que eram necessários diariamente consumir 10 bois de cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra além do rio, e sobre todos os reis dessas regiões, desde Tafsa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Bersabeia, que são os extremos, né, da terra prometida, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedoras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também, ao lugar onde fosse preciso, cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. Mais uma vez falando da sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o israelita, do que Emã, só para dar, enfim, exemplos, né? Chacol e Dorda, filhos de Maol, e sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. E aqui agora vem a descrição da construção do templo, que é muito interessante também para você ter uma ideia, uma noção de grandeza, né, da dimensão, né, de todo o trabalho que isso supôs. Então, vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Essa construção do templo, depois nós vamos mostrar vários vídeos sobre o templo, como era na época de Salomão, e depois mais para frente, quando ele for destruído e refeito, enfim, vamos mostrar tudo isso. Muito bem. Olha, ficaram curiosos com relação a Salomão? Com relação a essa sabedoria? Porém, muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Por enquanto, agora foram só flores. Só coisas bonitas, né? Coisas grandiosas. A gente vai ver a fraqueza humana. A fraqueza humana. Salomão, ele vai cair feio. Vai cair feio. Apesar de toda a sua sabedoria. De toda a sua sabedoria. Né? Mas, depois de cair feio, também tem história. E é interessante que nós vamos saber o final da vida de Salomão mesmo no livro do Eclesiastes. Porque o livro do Eclesiastes é um dos livros de Salomão, né, da Bíblia. Nós vamos ver que não só esse, mas outros foram escritos pelo rei Salomão. Então, você vê que é um personagem e tanto, né? Muito bem. Alguma pergunta? Nada de especial? Celso, tirar o... Ah, falta o som. Márcia, pode falar. Lá de Sansão, voltando ali, né? Ele foi casado uma vez e depois com... Na verdade, o Sansão Dalila. nem se casou na primeira vez.
esse casamento que o senhor conta aqui, da história do leão, foi um casamento? 7 dias? Exatamente, só que ele não consumou esse casamento, Porque deu essa briga, por causa do enigma? deu essa briga, ele foi matar os filisteus para conseguir ter a túnica, e aí quando ele volta para casa da sua esposa, que seria a sua esposa, o pai dela deu a sua esposa para outra pessoa, né? Vendo como era o Salomão e tal, então o pai resolveu dá-la para outra pessoa que estava na festa, inclusive. Ah, que horror. Ah, que absurdo. Enfim, o Salomão vai amargar. Sansão vai amargar muita coisa aí. Muita coisa. E a mulher, nessa época aí, né, padre? Só para colocar, era totalmente submissa, né? Ah, o sim. pai escolhia, claro, né? Tinha que ser. Credo, que horror, ainda bem que eu não vivi nessa época. Porque senão eu acho que o negócio não ia dar certo. Eu ia brigar até, eu ia morrer, iam me matar. Foi só nessa época, até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, não é que... Né? Isso durou muitos séculos. Lógico que em proporções diferentes. Sim. Tá ótimo. Olha, o Templo de Salomão é incrível. É incrível. Né? Por uma construção imensa. Enfim, o que se gastou ali, até as pedras, vamos ver, né? Que as pedras eram gigantescas. E ele pediu para que elas fossem talhadas no local. Não é que levassem as pedras e talhavam lá para colocar no lugar, não. Elas eram talhadas no tamanho certo, no local onde se quebravam as pedras, ou se, enfim, produziam as pedras, e eram levadas a uma distância muito grande até o lugar do templo, né? E tudo perfeito, tudo uma coisa assim, uma obra... Padre, só uma coisa, ficou alguma coisa desse templo nos dias de hoje? Sobrou algum pedaço desse templo? O muro, né? Esse muro das lamentações. O muro das lamentações. O famoso muro. Ah, aquele muro. Sei. Exatamente. Então, tá bom. E onde está o domo da rocha, né? Na dourada dos muçulmanos, ali era o lugar sagrado, Santa Santorum. Né? Santa Santorum. Né? Que foi o lugar onde se supõe onde o Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac. A tábua de Davi está lá nesse templo? Não. Dizem que está, não? Tábua de Davi? Aqui que é a tábua de Davi? Não. De Moisés. Templo de Moisés. Moisés. Arca da Aliança. Ah, sim, não, isso se perdeu. Nós vamos ver no ano 600, por volta do ano 700, a Arca da Aliança foi perdida. E até hoje não se sabe onde foi parar. Até hoje. Né? Um mistério isso, um mistério. Imagina, né? A Arca da Aliança com as tábuas da lei, que foi, né, a representação de Deus durante séculos, né? Se perdeu e nunca mais. Né? Também porque não precisava mais, uma vez que veio Jesus Cristo, não precisava nem sequer do templo. Né? Então, esse é um dos motivos, talvez, de que o templo até hoje não tenha sido reconstruído. Que o templo é o Jesus, né? Pois é. O templo é Jesus. Exatamente. O padre, como que fala aquela comparação quando acontece alguma coisa no Antigo Testamento relacionada igual agora do leão? Que leão é Jesus, né? Que o senhor deu exemplo. Como chama essa comparação? A gente diz que são figuras do Antigo Testamento.
que eles comparam o Antigo com o Novo. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo, para a vinda de Cristo. Todo ele. Então, de alguma maneira, a história da salvação ela já está sendo feita por Cristo desde lá atrás. Só que eles estão à espera do verdadeiro Salvador, né? Porque esses foram... Né? O Moisés foi um grande Salvador. Foi um grande Salvador. Só que não foi um Salvador definitivo. Nem com relação à escravidão física, nem com relação à libertação do pecado. Ela queria falar... Você está me ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? Ela acho que queria falar daquilo que era patente no Antigo Testamento e latente no Novo Testamento. É que tem um nome que fala, esqueci. É o nome... aquele exemplo de Jesus na cruz, as cobras... como que chama esse exemplo? Esqueci. Quando compara o Antigo com o Novo. Prefiguração. Talvez é isso que você esteja falando. Fala com uma prefiguração. Cristo. O Padre Paulo? Sim. Qual é o nome do livro que aparece a história de Salomão na Bíblia? Como é que é? Na Bíblia tem vários livros, né? Onde que está a história de Salomão? Livro dos Reis. É o primeiro livro dos Reis. Ele conta a história, começa contando a história de Samuel, que era o profeta, que nós já vimos, depois de Saul, depois de Davi e agora de Salomão. E o segundo livro dos Reis vai contar os sucessores de Salomão, quando o reino vai ser dividido pelos filhos de Salomão. Quer dizer, os castigos, né, vamos dizer assim, que vai receber o Salomão pelos seus pecados, é a divisão do reino. Né? E no Eclesiastes, o Salomão mesmo que escreve. É ele que escreve. Todo ele? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, lembra? Lembro. Porque aí vai ser o quê? O final da vida, provavelmente, ele se arrependeu de tudo, né? Ele se arrependeu dos seus pecados e aí vai escrever o livro de Eclesiastes. Porque ele, vamos dizer assim, vamos ver que ele vai procurar o prazer em todos os campos da sua vida, né? Um prazer enfim, ele vai ter, sabe quantas esposas? 1000. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ave Maria! Nem sabe o nome de todas. Nossa, o cara tem 1000 esposas. Olha só, falava assim, diz lá, 700 princesas e 300 concubinas. Sim. Bom, então quantos filhos ele deve ter tido? Isso que eu pergunto. Quantos filhos? No mínimo 1000, né? De filhos. Aparece na Bíblia. Quase populou a Terra inteira, o planeta. Nossa Senhora! Naquela época. Né? Anotar aqui, não sabia. Ave Maria! Bem ali, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, Deus permitia vários casamentos, né? Um número de casamentos, né? Mas claramente você vê que ele se perdeu, né? E também com quem ele se casou. Ele se casou com todos os tipos de mulheres que eram do povo escolhido e que não eram do povo. Começando pela filha do faraó, né? Que foi o primeiro casamento lá que a gente comentou, né? Viu? Uhum. Filha do faraó. Filha. Isso foi antes. Vai amanhã também no almoço. Vai entender que o sonho que ele teve, onde ele ganhou a sabedoria, foi depois de ter casado. Pelo menos aparece lá o casamento antes do sonho. Então ele já tinha se casado com uma mulher que não deveria ter se casado, segundo a lei de Deus, né? Muito bem, então, olha, temos, né, coisas interessantes para a próxima aula, para entender melhor o que aconteceu com Salomão. Padre Paulo, tem Eclesiastes e tem o livro do Eclesiástico, né?
Exatamente. Tem o Eclesiastes e Eclesiástico. Qual a diferença de um para outro? Já vamos falar. Tá bom. Eclesiastes, o nome original é Coelet. Coelet. E no fundo ele significa o pregador. Na verdade, o Salomão ele vai utilizar um pseudônimo, né, como pregador, para dizer que é Salomão o autor. Ele vai ser o pregador quem vai falar essas máximas todas que ele vai transmitir. Né? Eclesiastes, no fundo, é isso, o pregador. O pregador. Olha só. E na aula passada, padre, o senhor fez uma pergunta, eu não sei se eu escutei a resposta, não sei, sobre o pão ázimo. Lembra que o senhor falou? Sim. O senhor chegou a dar a resposta? Eu não escutei. Por que é o pão? Por que o pão ázimo Eu pesquisei um pouco mais e é justamente aquilo que a gente aprende. Assim, nós tínhamos falado em linha, né? Do fermento como a imagem do pecado, né? Fermento é a imagem do pecado, que ele transforma, chega a toda a massa e, né? Podia ser imagem também de algo santo, né? Como, sei lá, da Eucaristia de Deus e tal. Mas como se Deus quisesse relacionar o fermento com o pecado. Então, o pão santo é um pão sem fermento. Né? Então, a Eucaristia é um pão sem fermento. Os pães do tabernáculo, da proposição, né? Eram pães sem fermento. Né? E aí vai, né? Interessante, né? É interessante. Tá bom. Deve ser isso mesmo. Ficamos por aqui. Obrigada, viu, padre? Quinta-feira. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Tchau a todos. Até mais. Deus abençoe. Até. Deus noite. abençoe a Obrigada, todos. Padre Tchau, Paulo. tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta.